Eu era uma menina de comunidade, o emprego do meu pai dava bolsas, logo eu estudava no colégio do diretor do meu pai, né? E nesses lugares eu era a única pessoa negra mesmo. Oi, gente, tudo bem? O HuffPost Brasil e a Verizon Media estão juntos no Elas Transformam e a gente está conversando com mulheres que são líderes no mercado e realmente fazem a diferença. Eu sou a Laura Lapadula e hoje eu tô aqui com a Samantha Almeida. Tudo bem, Samantha? Ai, tudo ótimo. Não, a melhor parte é que quando as pessoas te anunciam, você parece muito mais legal do que você é. Mas você é muito legal. Você já descobriu que ela é muito legal. A Samantha, ela é head de conteúdo da Ogilvy. Você acabou de começar esse novo trabalho, então conta um pouquinho pra gente o que você tá fazendo lá. Eu trabalho muito com a cereja do bolo das marcas na área de comunicação, que é onde fica o conteúdo. Lá a gente trabalha por grupos, né? Então eu tenho três núcleos de trabalho. Um deles é dentro da Ogilvy mesmo, que é onde eu atendo as marcas com squads nossos, mas outros são labs que acontecem dentro do cliente. Um deles, e eu falo bastante sobre ele porque ele foi o primeiro, é o que inaugurou a área, que é o que fica dentro da Nestlé, onde a gente tem mais ou menos 35 pessoas atendendo todas as marcas, as demandas, as entregas, os projetos, os eventos, participando ativamente da construção dessa voz da marca dentro das redes sociais. Um outro que fica dentro do Banco Safra, e eu gosto disso porque a gente transita entre muitos universos, e esse hub que fica dentro do prédio, onde a gente atende marcas como Fanta, HBO, Pets. Ai, não posso esquecer de nenhuma, depois todo mundo vai ficar, não, mas são 9 marcas, entre elas skin, projetos muito, eu brinco, muito desafiadores, né? Que é trazer as pessoas para conversa com marcas. Porque imagina o seguinte, quando você conversa entre os seus amigos, você tá na rede social trocando mensagem entre os seus amigos, você tem um objetivo de entretenimento, descansar, saber a foto, saber o novo nome do mozão de uma amiga, né? Qual que é o meme da vez. E aí, de repente, aparece lá a gente, as marcas, dizendo: oi, tudo bom? E aí, vamos... Como isso chega no consumidor diretamente, Exato. de forma natural. Eu brinco que a gente invade a vida das pessoas muitas vezes. Então, que essa invasão seja uma invasão divertida, benquista, que ela seja útil, né, para o consumidor. Então, a gente está lá sempre pensando como é que a gente pode ser mais relevante, mais útil, mas também mais próximo, né? E fazer essa marca ter uma carinha assim tão legal quanto eu, você, nossos amigos, sabe? Legal. É Bom, isso. eu imagino que você tenha passado por muitas coisas para chegar onde você tá. E a gente tem aqui nessa caixa alguns temas que são surpresa para Samantha. São surpresa mesmo, acho super importante dizer que eu não quis saber. Então a gente vai sortear, a Samantha vai escolher um deles. Deixa eu ver. Representatividade. Gente, né? Fácil, né? Começamos fácil. Começamos bem e fácil. Tá. Eu vi no seu Instagram que você... um post seu dizendo que a mulher não tinha que só estar representada, mas que ela tinha que ser... A publicidade devia ser feita também por mulheres negras. Isso é representatividade, não simplesmente estar representada lá, né? Com esse conteúdo criado por outras pessoas. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem algum tempo que a gente tem falado sobre o quanto representatividade importa. Eu sempre tenho muito cuidado para tratar em alguns assuntos, porque eu tenho medo de banalizar os temas, sabe? De deixar eles menos relevantes depois que a gente fala sobre eles de maneira muito superficial. Tem uma ideia bastante disseminada que, ok, a gente precisa representar pessoas em conteúdos publicitários. Então, se desenhou, eu brinco que até uma forma, quase uma fórmula de garantir que eu não esqueci ninguém. Então, eu estou sempre olhando para os grupos e vendo se eu não esqueci ninguém. E isso se entendeu como representatividade. Mas, na verdade, isso é representação. Porque a representatividade plena, ela parte obrigatoriamente por empregabilidade. E não só porque a gente está falando de um momento onde as narrativas de outras pessoas importam, mas muito também importa de quem, de uma certa forma, lucra com essa narrativa. Para onde vai o resultado dessa narrativa?
E por causa disso, a gente tem um movimento muito que tem ganhado corpo, que é o movimento do vire a câmera, né? Que é quando você deixa de olhar aquilo que está sendo posto de um lado da câmera e que, obviamente, a gente entendeu uma fórmula do que não pode faltar ninguém, senão a internet chia, para que você vire a câmera e entenda quem construiu aquela narrativa, quem foram as pessoas responsáveis por aquele pensamento, por aquele planejamento, quem foram as pessoas que construíram aquela imagem, porque é tão importante, assim, eu tenho entendido cada vez mais claramente o quanto é importante a gente ser responsável pela comunicação que a gente cria. A gente está num momento, Laura, que muitas coisas estão sendo propostas e, por outro lado, muitas coisas estão sendo postas em xeque, se aquilo é verdade ou não. Então, durante muito tempo, a gente ouviu que tal coisa não existe. Mas agora a gente olha para o lado e fala, como você falou que não existia, está aqui. E não é uma coisa, é uma experiência, é uma vivência, é uma pessoa, é uma verdade, é um amor, é um propósito, é uma história. E a gente não pode mais se negar a identificar esses propósitos, pessoas e histórias que estão ao nosso redor. Não mais dizendo, olha, eu entendo essa necessidade e aqui no nosso material a gente tem ali, vamos ter o lugar da mulher negra, o lugar do indígena, o lugar do gênero. Não acho que seja mais sobre isso, porque quando a gente fala dessa forma, a gente não muda o ponteiro social que fez com que a gente chegasse nesse lugar da falta de representação. Sim. E é muito engraçado, porque acho que por, obviamente, não só ser quem eu sou, mas prestar atenção nas ausências, até mais do que nas presenças, muitas vezes eu sou aquela pessoa incômoda da sala e falo, gente, acho que a gente perdeu alguma coisa no caminho, acho que faltou, acho que sobrou, acho que faltou completar, porque eu acredito muito nisso. A representação importa, porque eu crio referência, mas a representatividade que vem com empregabilidade, que vem com um novo ponto de vista, ela complementa o que já está posto. Não substitui, não troca, não oprime, complementa, sabe? Sim. Legal. Vamos pro próximo? Vamos, né? Vamos numa que eu fale menos, assim, me dá um... Não, mas acho que não vai ter. Tá bom. Então vamos lá. Mudança. Bom, para falar de mudança, eu queria falar um pouquinho sobre a sua presença na Avon, depois a sua ida para Music to Mind e agora o seu trabalho na UV. Como foi passar de uma para outra e se você tem outras coisas para contar também sobre mudanças na sua vida. Primeiro que eu sou uma clássica curiosa, assim, eu sou muito... E eu gosto disso, eu sou muito alimentada pela mudança, eu acho. E às vezes eu me pergunto também, assim, né, se isso é uma insatisfação, será o que eu tô sempre procurando? Na verdade, não é. Eu tenho descoberto que é uma maneira de sempre me propor não me manter engessada, não me manter olhando por uma única perspectiva das coisas. E eu acho muito interessante não só a vida, mas a carreira que eu desenhei até aqui, porque ela foi tão planejada, sem planejamento algum, mas ela foi muito planejada no sentido do que eu queria fazer, do que me trazia felicidade, do que me trazia paixão, do que me mantinha viva. O que isso ia ser, qual o nome desse cargo, onde isso ia ser feito, não está definido. Nem esteve ontem, não vai estar agora e eu espero que nunca esteja. Porque a procura é sobre essas completudes de interesse, de conhecimento, mas também de prazeres. Acho que muito antes da Avon eu já tinha vivido experiências profissionais incríveis, né? Uma delas, principalmente, foi quando eu desisti. Falei, não quero mais trabalhar em corporativo, vou ter o meu próprio coletivo de música, hip hop. A gente fez shows incríveis nas periferias de São Paulo. Eu tinha um selo musical com 4 artistas e tal. E eu me perguntava isso, né? Depois de ter hoje uma carreira muito mais corporativa, eu me perguntava, gente, por que eu fui fazer aquilo? De onde eu estava com a cabeça? E hoje eu respondo, eu estava na cabeça no lugar melhor possível, que é na busca de experiência, na busca de referência. O que eu acho que me faz hoje uma profissional que consegue circular entre vários temas do meu dia a dia com um pouco menos de rigidez. Então, eu brinco que aquele curso de teatro que eu fiz e que eu pensava que estava gastando tempo, pois fiz adulta,
hoje me dá entendimento de cena, que é muito importante para quem está construindo social, né? Aquele curso de semiótica que eu também fiz e não sabia para quê, do tipo, eu quero relaxar, vou fazer um curso de semiótica. E hoje me fala muito sobre a importância de descobrir o que move o meu consumidor, né? Mais do que até o consumidor, mas o que move a atenção dele, como é que eu faço para me comunicar e reter a atenção. E ter a produtora, né, que para mim foi um momento de, eu acho que eu quero fazer coisas criativas e quero falar de artistas e quero estar perto de artistas e quero construir carreiras artísticas, me levou para a Mind, que depois me deixou mais segura para hoje conseguir fazer conexões entre marcas, artistas e entretenimento. Então, assim, eu não sei, sabe, se daqui a pouco eu vou estar pensando, eu acho que está suficiente, estou pensando em como que a gente vai poder ir para a Lua, sabe esse tipo de coisa? Uma eterna curiosa, com mas vontade sempre de muito curiosa e também sempre muito generosa comigo. Eu brinco que eu fui muito pouco generosa durante muito tempo da minha vida, querendo ter respostas. Então, sempre procurando, meio numa saga de autoprovação, né? De justificar, tá nos lugares, você precisa saber mais, você precisa fazer mais. E hoje eu ando mais generosa do olhar de você precisa se divertir mais. Então, trabalhe muito, mas olhe para esse lugar onde você está se encontrando de novos prazeres, como você pode deixar ainda mais prazeroso e mais interessante o trabalho que você faz no ambiente corporativo. Gostoso. Tá bem. Vamos tá pra indo próxima? bem. Vamos. Vai pegar do cantinho. Família. Sim. Qual a importância da tua família na sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Gente, bota uma música agora, dá uma baixada na emoção, que vai ficar assim pesado, tá ligado? Então. É engraçado isso, né? Porque muitas vezes, ao longo, assim, de quando você vê trajetórias de pessoas que tiveram algum tipo ou de alguma forma se tornam destaque em alguma coisa, muito se fala sobre esse suporte familiar e da casa, né? Eu fico pensando que esse talvez tenha sido o maior de todos os privilégios. Esse seja o grande privilégio. Eu tinha uma família super simples, realmente muito simples. Meus pais se separaram, eu era muito jovem, eu devia ter 2, 3 anos. Minha mãe me teve com 19 anos, então nós super um bebê. E a gente viveu um relacionamento, eu falo que eu e minha mãe nós éramos almas gêmeas, assim, né? Ela tinha essa ideia de continuidade, sabe? Ela era uma grande coaching, assim. Então eu digo que hoje eu sou muito a realização dos esforços dos meus pais, porque meu pai foi muito presente no sentido material, entusiasmado na ideia que a educação poderia mudar o meu cenário de realidade. E ele sempre investiu, eu brinco que ele investiu tanto e todo o dinheiro possível, que muitas vezes eu não entendi algumas escolhas como criança, e hoje eu entendo que só pessoas que amam muito outra pessoa fazem as escolhas que eles fizeram por mim. E eu me tornei esse lugar de depósito de energia, de depósito de crença, sabe? Meus pais, eles entenderam que logo muito cedo o que iria mudar a minha realidade ou o que poderia me fazer um agente de mudança era a educação. Então eu tive, mesmo sendo de uma família muito simples, por meios de bolsas, eu brinco que a minha mãe usou todas as ações afirmativas possíveis para me criar. Então, se tinha curso de inglês gratuito, ela dava um jeito de eu fazer. Se tinha balé, se a gente juntava dinheiro para eu poder fazer um complemento de teatro em algum lugar. Então, hoje eu entendo muito quanto, de uma certa forma, ela viveu em mim, né? E vive até hoje, assim, né? Ela faleceu recentemente, mas o quanto que os sonhos dela vivem e viveram em mim. E durante um tempo eu sempre achei que podia ser um peso essa coisa, né, de não ter muita certeza se essas escolhas, todo esse depósito de energia, né, um medo de decepcionar a família, porque tudo isso sobrecarrega, de uma certa forma, tem expectativa sobre você. Né? Porque imagina, assim, muitas e muitas vezes eu lembro que a gente é realmente uma família de
de uma família bastante simples, então a gente combinava os dias que a gente ia ter algum tipo de refeição mais bacana, com carne, etc., mais luxuosa, mas o inglês, a natação, o balé, o jazz, estava sempre tudo muito pago, e eles diziam, isso aqui é mais importante, os brinquedos, as roupas, isso é bobagem, isso aqui é o mais importante. E aí, quando criança, a gente não entende essas escolhas, né? E hoje você consegue olhar para trás e ver a importância Nossa, disso. hoje eu fico pensando, meu Deus, como é que eles sabiam que ia dar certo, né? Como é que eles sabiam que poderia dar certo? Porque tinham tantas outras questões, tantas, eu brinco, as intempéries que são incontroláveis, mas não, eles tinham tanta certeza que eu seria. Acho que eu brinco que assim, eu às vezes fico pensando, né? Eu sempre converso espiritualmente com minha mãe e fico pensando, né? Espero que ela veja que o esforço dela se transformou em alguma coisa que não tem um título exato, mas se chama muito sobre felicidade, porque eu tenho uma vida muito plena de felicidade, de realização em cima daquilo que eu faço. Eu gosto da pele em qual eu tô encaixada, e eu acho que isso deveria ser, eu acho que é isso que ela queria. Então, minha família foi eu vou resumir, família em tudo, mas eu vou resumir na minha mãe. Ela foi um anjo, ela é um anjo, né, que cuida. E eu não vou ficar falando muito, que eu sou muito emotiva. Tá bom. Tá bom. Sinto muito. Mas eu acho que o amor que você disse que você aprendeu com eles, você coloca isso na sua profissão. E talvez por isso dê tão certo e seja esse sucesso, seja tem essa prosperidade que tem. E você sabe que eu acho que a gente tem vivido tempos de tão resquício desse amor. E quando eu falo sobre resquício desse amor, dessa crença, mais do que tudo que vai dar certo, sabe? Sempre foi muito sobre isso a minha casa, assim, mesmo quando as coisas aconteciam e não ia exatamente como deveria ser, a minha mãe sempre dizia, vai dar certo, porque você nasceu para dar certo. Olha só, isso aqui é um milagre, a vida é todo um milagre, a nossa passagem por aqui é maravilhosa, então vai dar certo, fica tranquila. Então isso fez também com que eu me tornasse um pouco mais flexível com algumas derrotas, né? Porque no meio do caminho, hoje as pessoas falam às vezes, esse lugar é passageiro, tudo é, né? O que a gente está fazendo hoje é passageiro, amanhã a gente pode estar fazendo outras coisas, ser tão prazeroso quanto, mas não ter tanto peso social quanto. Então, divirta-se nesses espaços que você tá, porque a capacidade de se divertir, de se empenhar, de trazer energia verdadeira para aquilo que você faz é também o que faz aquilo transformador para o entorno. Então, gosto de acreditar que eu estou acertando a mão na missão dada. Legal. Próximo. Ai, até suei, menina. Esse tempo, emocionante. Estereótipo. Bom, acho que o estereótipo entra um pouquinho no que a gente falou da representatividade também, mas qual é esse... No que você acha que você mudou o estereótipo da mulher negra no mercado? Primeiro, eu acho que estereótipo é estereótipo para quem? Isso é uma coisa muito importante, porque eu estava falando isso esses dias, sabe? Eu gosto de cabelos, né? Gosto de cores. Aparentemente, talvez não fosse o estereótipo de uma pessoa de um ambiente corporativo, etc. Mas eu brinco que quando eu volto para minha casa, quando eu volto para casa dos meus tios, né, hoje eu tenho vários tios ainda que moram em comunidades no Rio e têm um estilo de vida muito diferente do meu. Esse cabelo é o mais simples, sabe? Tipo, essas roupas são as mais caretas. Então, que a gente precisa, primeiro de tudo, é determinar que a nossa visão sobre o mundo, ela não é universal. Muito pelo contrário, ela é personalizada e exclusivista. Ela é sobre você. O estereótipo que você vê no outro é sobre o filtro que você tem e também sobre as limitações de ajustar esse filtro. O que eu acho, e
e não só o que eu faço, mas o que qualquer pessoa que está vivendo uma vida plena faz, é recriar entendimentos a partir do seu próprio comportamento. Então, muito provavelmente, pessoas que convivem comigo vão ter ideias sobre aquilo que eu sou, diferentes de pessoas que não convivem. Porém, e eu acho que esse é o mais justo dizer, isso só se refere a mim. Porque eu não represento um grupo, eu só represento a Samantha mesmo. Porque no final do dia eu participo, eu faço parte de vários grupos. O grupo, óbvio, do gênero que eu represento, da raça que eu represento, da classe que eu represento. Mas eu também só posso falar por mim mesma. No sentido de que a minha expectativa, se fosse possível, é de que as pessoas não criassem estereótipos, novos estereótipos, às vezes tão agressivos e opressores quanto os que já existiam, do tipo, então uma chegou, dá para chegar. Não é verdade. É muito difícil todos os espaços, foram uma combinação de situações que não estão disponíveis para todo mundo, dentre elas acesso à educação, boa alimentação e suporte emocional de família. Então eu não quero criar um novo estereótipo sobre a mulher negra era uma coisa e agora vira outra coisa. Eu acho que a gente tem que ter oportunidade de virar o que a gente quiser e principalmente aquilo que der. Porque às vezes não dá mesmo. Às vezes nós não estamos nos acessos que poderíamos estar nem para desenvolver todas as nossas capacidades. Então é injusto criar novos, sabe? Novos padrões. E o que eu penso sobre o que vai acontecer sobre os estereótipos é que aqueles que os mantêm ou que os validam vão ser deixados para trás, porque nasce não só uma nova geração, mas nasce uma necessidade, uma sociedade com necessidade de novos olhares, não de novos padrões, mas de novos olhares, uma sociedade com menos limitações sobre o corpo do outro, sobre a imagem do outro, uma sociedade que precisa olhar para si mesmo, para o seu próprio umbigo, para descobrir as suas frustrações, as suas agonias, e que as pessoas parem de colocar as suas agonias no estereótipo que ela cria sobre o outro, que nada a ver com isso tem, sabe? Então, eu sempre brinco assim, espero que em breve esse tema seja tema passado e que a gente esteja debatendo coisas que sejam mais relevantes, como nossa saúde mental. Mais um? Vamos. Esse. Racismo. Ui, né? Uau, tá. Que batalhas você travou nessa sua trajetória? Menos que muitas pessoas. E eu levo isso muito a sério, porque eu sei o lugar que eu ocupo, né? Eu sei claramente o lugar de acessos que eu tenho. E uma das coisas mais importantes é que no momento onde a gente sai desse olhar pessoal sobre o que é o racismo e como que nós somos afetados por eles enquanto indivíduo e a gente olha o coletivo, a gente precisa rever imediatamente a nossa questão histórica. A gente precisa aceitar, discutir e pautar imediatamente que não são 100 e alguns anos de libertação dos escravos. Na verdade, esses escravos nunca foram libertos. No momento onde eles foram tirados do sistema de escravidão, não foi dado a eles o direito de ter terras, de ser identificado como ser humano, de poder consumir livremente, de poder produzir livremente, de poder se sustentar, de poder ter acesso à educação. Durante muito tempo nós fomos excluídos dos sistemas públicos. Então, que se a gente não olha para isso e a gente não entende que não tem nesse momento como nos considerarmos todos iguais, a gente vai ficar andando em círculos sociais. Não faz sentido nós não olharmos pela janela dos nossos carros, pela janela dos nossos apartamentos e não entendermos que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a grande maioria de pessoas que estão em situação de rua ou que têm vidas precarizadas são pessoas negras, que a população carcerária é negra, que as pessoas que não têm acesso a ensino superior, a ensino fundamental, nem de qualidade, estou falando ao ensino básico, não são negras. E não faz sentido nós olharmos em volta, especialmente pessoas que têm acesso a espaços mais privilegiados de poder e perceber que não tem negros inseridos nesses espaços.
E isso, às vezes, é o que me deixa nessa situação tanto de desconforto de ser o objeto único. Né? Samantha, nós te amamos, nós queremos que você venha aqui falar sobre o lugar da mulher negra. Eu quero falar sobre o lugar do povo negro. Eu quero falar onde estão os meus primos, onde estão os meus parentes, os meus vizinhos que cresceram comigo junto na comunidade onde eu nasci, que não tiveram, e não são o 0,0001 de oportunidade que eu sou. Eu tenho certeza absoluta, Laura, que eu não era a pessoa mais inteligente do meu grupo. Eu não era a pessoa mais legal, mais descolada, mais promissora. Tinham muitas outras crianças extremamente mais competentes que eu e que só não estão sentadas em lugares de destaque, ou não têm uma vida digna porque não teve oportunidade. E aí, quando a gente pensa sobre isso, mas isso é classe, a gente está falando sobre questão de classe. Não. Num país que negou aos negros o direito de liberdade, o direito de produção e de produzir recursos, nós estamos falando de raça. E é imediata, é urgente que a gente tome não só consciência, mas que a gente tome uma postura antirracista. É extremamente cansativo, e aí o que você estava falando sobre representar alguma coisa. Eu não quero representar alguma coisa, eu quero ter a liberdade de poder viver a minha individualidade. Mas por que não é possível? Por ser o elemento único, por ser o elemento estranho nos lugares onde deveria ter acesso para todo mundo. Então, eu vejo com muita clareza de que o racismo ele é tão sutil e ele é tão malvado com a população que faz pessoas acreditarem que quiçá ele existe. Esse é o melhor de todos os artifícios do racismo, conseguir se camuflar entre outros nomes para poder não se sentir, para que a gente não se sinta mal por ele não só fazer parte da nossa identidade cultural, mas ele fazer parte do filtro que o nosso olho desenvolve estereótipos. Hoje, eu trabalho arduamente o meu olho para que ele consiga não ser manipulado pelas referências de uma vida inteira. Eu tenho uma história que eu acho muito emblemática, eu sempre conto porque ela é muito, para mim, ela foi muito significativa na construção da minha autoestima. Eu era uma menina de comunidade, o emprego do meu pai dava bolsas, logo eu estudava no colégio do diretor do meu pai, né? Eu acessava ali espaços de muito prestígio, muito prêmios. E nesses lugares eu era a única pessoa negra mesmo. Não tinha a moça da cantina, né? Não tinha a filha, não tinha. Era a única pessoa negra. E era muito engraçado que todo ano eu mudava de escola, porque eu ficava esperando ansiosamente o final do ano, quando as bolsas eram liberadas, e aí eu podia me aplicar para aquela bolsa. E eram sempre as escolas que conseguiam vagas. Então, você vai ver, eu tive 1 ou 2 anos no máximo em todas as escolas no meu ensino fundamental até o ensino médio. E eu fui eleita 7 vezes a menina mais feia da sala. E é muito engraçado. É um absurdo que isso existe. Não, e fica tranquilo, eu brinco assim, fica tranquilo que minha autoestima está muito bem, obrigada hoje. Mas eu demorei tempo para entender que não era sobre beleza, né? Porque você é criança, primeiro que não deveriam ter concursos de beleza, né? Que isso é uma bobagem. Mas já que eles existem, eu me questionava, que lugar é esse, né? Por quê? E eu me entendia como diferente. Mas o racismo é tão cruel que ele não deixava nem eu saber o que eu tinha de diferente. Então eu achava que talvez eu fosse uma pessoa desagradável, então eu achava que eu não sabia me apresentar, logo que eu chegava eu era grosseira, então eu achava que eu precisava desenvolver melhor meus conhecimentos na aula para poder ter mais amigos. Então era uma infância tentando descobrir uma coisa que alguém deveria ter dito. Relaxa, é só racismo. As pessoas acham você diferente porque elas te veem diferente, então elas consideram que você é feio porque elas são crianças e não sabem que nome dá para isso. Mas é só sobre não ter tido acesso a pessoas como você. E aí hoje fala, mas isso era na década de 80, né? Porque eu sou de 80, imagina, isso já passou. Tem um vídeo da Ana Paula Chongani, incrível, aconselho todo mundo a assistir, que é Eu Tenho Pressa. E ela conta a experiência da filha dela, que deve ter 4, 5 anos, brincando no playground do prédio, e as meninas, toda vez que ela vai brincar, as meninas correm. As meninas correm dela. E ela vê aquilo e fala, filha, o que acontece? Por que elas não querem brincar com você? E a menina fala, pois é, mãe, é sempre assim. Mas tudo bem, eu tô acostumada a brincar sozinha. Eu me acostumei muito a brincar sozinha. E praticamente todas as crianças negras que eu conheço, especificamente meninas, aprenderam a brincar sozinha. Não porque elas tinham nada de errado com elas, mas é porque a sociedade nos ensina esse lugar de solidão, do sem amigos.
do sem grupo. A sociedade tem alguma coisa errada com ela. Então, nós precisamos assumir que essa coisa está errada e chama racismo. Não chama preconceito, não chama bullying, não chama desenvolvimento infantil, chama racismo. Por quê? Crianças racistas são filhas de famílias racistas, de uma sociedade racista. E aí a gente precisa entender que nem tudo é brincadeira de criança, mas que isso coloca a gente no momento de mundo que a gente está hoje, que a gente está questionando os lugares do sofrimento de um povo que aos 15 milhões foram trazidos aqui em navios agrupados como animais e que, olha só, ainda sobreviveram alguns. Eu ainda estou aqui para contar história. Meus bisavós vieram de navio negreiro e eu ainda estou aqui para contar história. Então tem um débito muito grande com o povo. E sobre as minhas experiências pessoais, vou ser muito honesta. Elas são muito menos importantes do que a transformação que eu posso fazer a partir dela. De uma certa forma, sempre, e até por ser uma negra de pele clara, né? Minha mãe não é negra, meu pai é negro. Eu fui preparada para não lidar, porque ninguém é preparado para lidar, mas eu fui preparada para me defender, para saber que não é sobre mim, Sim. mas é sobre um mundo que precisa melhorar e evoluir. Muito importante ouvir tudo isso. Vamos pro último, gente? Vamos. Agora um pra cima, uma coisa boa, assim. Riquezas, né? Se você ganhasse na loto, o que você faria? É isso, entendeu? Ai, olha eu, gente. Já ia abrindo. Vai, você. Influencer. Ah, sim. Bom, como você, com essa personalidade toda, com esse estilo que é só seu, tá aí para contribuir também com outras pessoas e ajudar outras pessoas a serem influencers e a comunicarem para as pessoas que estão em casa? Olha, a primeira coisa é que, assim, a gente quer influência, mas não sabe para quê, né? Quer influenciar o outro, para fazer o quê? Então, eu acho que tem uma pesquisa e tem uma procura minha de garantir que, primeiro, que eu realmente siga aquilo que eu acredito. Muitas vezes não é possível, eu falo muito sobre isso. Muitas pessoas vêm trabalhar comigo. Ai, meu Deus, eu quero muito trabalhar com você. E eu falo, então, só para avisar, é bem igual trabalhar com todo mundo. Eu tenho todas as questões positivas, negativas do dia a dia, o trabalho, o volume, mas fato que eu sou bastante apaixonada pelo que eu faço. Se isso faz sentido para você, vambora. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a influência. E a gente tem muito cuidado com aquilo que nos influencia. Porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, o mundo que está posto aí fora, somos nós que consumimos. Então, às vezes, eu menos me preocupo com aqueles que buscam ser influenciadores para olhar aquilo que me influencia. Eu estou treinando o algoritmo das minhas redes sociais para me imprimir coisas que sejam boas. Então, eu estou olhando sempre, eu me forço a olhar perfis de museus que eu gosto, pessoas que eu realmente admiro, canais que eu acho que trazem informações que são verídicas. E cada vez menos tenho seguido pessoas, e olha que eu sigo muita gente, mas cada vez menos eu tenho seguido pessoas para poder fazer parte de universos. E cada vez mais eu tenho seguido pessoas para poder aprimorar os meus universos. E eu acho que essa por si só é a grande colaboração. Quando a gente começa a seguir pessoas, não só que a gente se identifique e quer ser, mas pessoas que constroem um lugar para você descobrir o que você quer ser, aí aí a gente não vai precisar ficar discutindo likes, dislikes, se aparece, não aparece, dá para ver os seguidores, porque não é isso que importa. O que importa é que a gente se alimente desse lugar de influência com responsabilidade e que a gente alimente o outro com responsabilidade quando você também causa influência. Isso serve para tudo. Hoje está lá nas redes sociais, mas o papo que a gente está tendo aqui, o que você leva disso para o papo que você vai ter no bar é pura influência. Então sejamos boas influências. Olha aí para ver se aquilo do Zap que você está compartilhando, se aquilo faz sentido mesmo, se aquilo está em 2019. Presta atenção, se essa pessoa que você acha tão incrível,
Será que ela é tão incrível mesmo? Será que valores, né, de raça, gênero e classe, será que respeito aos espaços da liberdade do outro não é importante para a gente construir uma sociedade onde todos sejamos respeitados? Tem uma preocupação pessoal de eu não quero cada vez assim, menos convencer as pessoas do que eu tô falando é uma verdade. Sabe, eu cheguei, né, 3.8, eu tenho algumas coisas que eu acredito. Eu estou muito incomodada em fazer pessoas desvalidarem aquilo que eu acredito. Então, ao invés de nós debatermos temas, vamos compartilhar temas. O fato de pessoas acreditarem em coisas diferentes pode ser muito legal, mas a influência que essa pessoa deve exercer em cima de alguém que não compactua das mesmas coisas que ela acredita, ou que são pessoas que estão em formação, é muito importante que a gente tenha cuidado. Porque não tem nada mais poderoso que ouvir alguma coisa de alguém com quem você empatiza, com alguém que você admira, porque aquilo se torna muito forte. Então, quando a gente se torna essa pessoa, vai ficando mais e mais responsabilidade. E é aquilo que a gente falou, né? Que a minha mãe sempre dizia, né? Você pode fazer coisas incríveis. E aí, durante um tempo, eu ficava perguntando, nossa, mas será que eu quero? Ou, principalmente, isso é um peso? Eu diria que quem tem base de pessoas, quem gera influência nas outras pessoas, não tem um peso. Joga pra torcida. E a torcida merece o seu melhor, né? Já que eles torcem por você, sem que você sem que você tenha feito por essas pessoas individualmente grandes coisas. Mas respeite a sua torcida, sabe? Que legal, Samantha. Obrigada. Foi uma delícia conversar com a Samantha hoje, gente. Obrigada. Bom, gente, fiquem ligados. As entrevistas do Elas Transformam continuam aqui no HuffPost, em parceria com a Verizon Media. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigada. Até a próxima.